nasci e cresci numa família de mulheres em que todas elas tinham alguma ligação com o têxtil, ou tricotavam, ou bordavam, ou faziam picôs. E então elas ensinaram-me bastantes coisas enquanto eu era criança. Não, é 1, 2, 3, 4, 5. Costumo dizer que o meu trabalho é uma batalha entre o digital e o analógico, porque, como é óbvio, sou da geração do digital. Sendo designer gráfica, tenho uma ligação muito grande com computadores e softwares e é sempre aí que o meu trabalho inicia, mas também uma ligação muito grande com a manualidade e com os trabalhos feitos à mão. E então, muito do meu processo é feito de uma forma muito solitária a um computador, a contar cruzes para a esquerda e para a direita, como rapidamente tenho que passar para um processo mais manual, de escolhas de lãs, que são objetos muito mais delicados, ou como também pôr milhares de parafusos, que é uma exigência muito mais física. E, portanto, tenho um pouco dos dois mundos no meu trabalho e no meu processo. Uma figura de mulher, por razões óbvias, e camponesa porque, tal como no meu trabalho, acho que em tudo devemos ir buscar as nossas raízes e o passado do que foi esta região e também trazer essa beleza, e foi por isso que eu decidi representar então uma camponesa na minha peça. Em relação ao workshop, eu gosto muito de fazer workshops, acho que a partilha é muito importante, não vale a pena guardarmos tudo para nós. E não só partilho eu a técnica que fui desenvolvendo com as outras pessoas, como também durante estes workshops aprendo muito com as pessoas que vão. Mal cheguei a Figueiró dos Vinhos, imediatamente o que necessitei de ver e de sentir foram as fragas de São Simão e a Ribeira de Alves, e o Casal de São Simão também foram coisas que me inspiraram, sobretudo a escrever. O fazunchar, o fazer também foi uma coisa que me empolgou a escrever, algo que fosse telúrico da terra, mas que ao mesmo tempo tivesse a nostalgia que eu já costumo ter. Faz um chá, é sempre melhor que adiar. Faz um chá. Todos nós temos aquele momento, lugar ou memória que gostaríamos de guardar para sempre. E esta peça foi inspirada nesse sentimento e na paisagem natural de Figueiró dos Vinhos. Quando vamos pintar um determinado lugar, gostamos sempre na fase inicial de fazer uma pesquisa e nos deixarmos inspirar pela literatura, pela poesia, pela música, por dizeres populares, pela própria paisagem natural dessa determinada região. Neste caso aqui específico de Figueiró, a inspiração foi a paisagem natural e o facto de ter sido um sítio onde tiveram cá vários pintores da corrente naturalista, como José Malhoa e Henrique Pinto, que se deixaram inspirar por estas paisagens e pelas suas gentes e que deixaram as pinturas deste lugar para nós as podermos apreciar para sempre. Un mes y medio tuve un accidente de moto y he estado un mes y medio aproximadamente sin poder utilizar la mano. Pues ya desde la primera noche el hecho simplemente de no poder pintar me hacía sentir incómodo y al día siguiente me levanté temprano por la mañana porque no podía dormir de las quemaduras que tenía en todo el cuerpo y cogí un boli y empecé a practicar, a dibujar con la mano izquierda. Bueno, al cabo de unos días el resultado era un cuadro que había hecho con la mano izquierda y era la misma calidad que podía haber desarrollado con la mano derecha. Me di cuenta que era ambidiestro, que podía pintar tanto con una mano como la otra. Las obras que he llevado a cabo en Figueiró dos Viños son obras de José Malhoa. Pues las obras que he elegido son 3 obras de este artista. Me gusta la idea de coger los cuadros del museo, el museo como institución que conserva y preserva la obra de arte, que de algún modo tiene un origen elitista, un origen burgués, y coger estas obras de arte y llevarlas a un lugar inhóspito y decadente en la mayoría de los casos. Me encanta pensar el momento en el que alguien, por casualidad, se encuentre con una de mis obras. Ese momento de desconcierto y por un instante cree que está viendo una obra de arte en mitad de la calle, de un descampado, de un lugar abandonado, un edificio.
Me encanta imaginarme ese momento. Por otro lado, sacarla del museo y resituarla en las calles también es una forma de democratizar el arte. And when you say to a friend, try as good as you can, it's a simple plan. Para elaborar mis murales en general suelo partir de tanto de frames de vídeos caseros, o sea, de home videos de cualquier persona, como de álbumes familiares. Mi idea en general siempre ha sido usar imágenes con muy poca importancia o que no le prestamos mucha atención, y lo que hago es intentar darles una notoriedad o una importancia cambiándolas de escala o de contexto. Cuando me invitaron para pintar en Figueroa, Lara me envió una serie de imágenes y de información sobre el lugar, y buscando un poco descubrí que a finales de siglo aquí se hacía la matanza del cerdo y que a finales de año los vecinos se reunían y cada uno sacrificaba como un cerdo. Me parecía interesante el hecho de que los vecinos se reuniesen una vez al año para esta actividad, y creo que es una parte fundamental de la cultura tanto de aquí como del resto de Europa. Por otro lado, el paisaje que acompaña el mural más que nada es para situar en contexto la escena. Es como un pequeño homenaje al pueblo donde han pasado tantas historias. En general me gusta mucho pintar unas escenas familiares porque creo que es algo que a todas las culturas del mundo nos une. O sea, al final, aunque tengamos religiones o culturas muy distintas, todos comemos en familia, todos hacemos las mismas celebraciones, y creo que es un punto en común, y eso hace que cualquier mural de los míos, cualquier persona se siente identificada. Aunque no sea su historia, se la puede apropiar y hacer la suya. Dos amigos deles de Lisboa que vinham passear muito a Figueiró, outro primo da minha mãe, outro primo da minha... Era como podia ser. Já tem duas. Sendo o Fazunchar um projeto de comunidade e para a comunidade, seria sempre importante integrar todas as faixas etárias que existem neste local. E daí a nossa proposta de trazermos até aqui o Lata 65, o workshop de arte urbana para idosos, de propormos a um idoso aprender sobre arte urbana, sobre grafite e depois ele próprio fazê-lo na rua. O grupo que nos chega no início tem sempre muita estranheza face àquilo que nós lhe estamos a propor, e no final é sempre uma alegria em que se esquecem das bengalas, em que se esquecem das dores, e há um divertimento por isso, reflete-se nas caras deles. O desafio para a minha intervenção aqui em Figueiró era pintar 10 montras pela vila. E uma das curiosidades que eu achei mais fascinantes acerca aqui da zona, como obviamente o meu trabalho é sobre palavra e sobre coisas escritas, foi precisamente um novo dialeto, umas novas palavras com as quais eu de certa forma me identifiquei e achei muito curioso, e portanto decidi pegar neste dialeto que é o laínte aqui da zona e de Castanheira de Pera, que era um dialeto dos vendedores de lã e de larifícios e de têxteis aqui da zona, e que desenvolveram este dialeto para conseguirem comunicar sem darem tudo a entender às pessoas que estavam com eles.
E dessa maneira eu peguei em algumas palavras e fiz composições em que juntei a palavra em laínte com a sua tradução em português para, de certa maneira, relembrar às pessoas o que é o laínte e mantê-lo vivo. Por exemplo, o Suías Besta Rebo da Caçalva. Ele é burro da cabeça, é burro. Caçalva é a cabeça. O Camus vai berger um codepe de moiteira cópia. Eu vou beber um copo de vinho bom. Estudo arquitetura e, portanto, já estou muito mais habituado a desenhar volumes e sólidos e ruas e perspectivas, mas também me fascina imenso o desenho orgânico das pessoas, dos corpos, e o rolo era tentar pôr quase de forma harmoniosa e proporcional tanto os corpos que preenchiam os espaços como os espaços que permitiam que os corpos lá andassem. É como se fosse uma história ou uma narrativa da minha passagem por Figueiró dos Vinhos. Conta a minha história, mas conta também a história de todos os que se cruzaram comigo. Não quero que seja uma coisa só minha, quero que seja uma coisa onde todos os que estiveram aqui se possam rever e identificar. Hoje de manhã estava a andar de bicicleta, mas não conseguia andar. Depois eu fui aprender pouco a pouco, estava sempre a virar o volante. Depois, quando eu disse à minha mãe para vir para aqui, ela deixou-me levar a bicicleta. Depois eu fui para aqui e quando eu fui lá atrás já sabia andar.